Olá! Seja muito bem-vindo ao canal. Esse espaço nasceu para uma missão simples: descomplicar a Bíblia e mostrar que toda essa sabedoria milenar pode sim ser vivida no dia a dia. E para começar, nada melhor do que o livro de Provérbios, um dos mais ricos e surpreendentes da Bíblia. Agora me diz, você já ficou confuso com algum versículo? Como aquele que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pão, água. Isso é um conselho, uma receita ou um enigma? Pois é. A Bíblia é um livro cheio de tesouros, mas vamos ser sinceros, às vezes, a linguagem, o contexto ou até os exemplos podem parecer distantes demais da nossa realidade. Assim acabamos nos perdendo, desanimando, ou pior, entendendo tudo errado. E é por isso que esse canal existe. Aqui, você vai encontrar explicações simples, objetivas e com exemplos da vida real. Nada de complicação. Nada de mistério sem sentido. A ideia é que cada versículo se torne compreensível, aplicável e até inspirador. E para abrir essa jornada com o pé direito, vamos direto ao livro de Provérbios. Um verdadeiro manual de sabedoria prática escrito por Salomão, o rei mais sábio que já existiu. No primeiro versículo, o autor se apresenta como Salomão e diz o conteúdo do livro, que é ensinar a viver com sabedoria, com justiça e como tomar decisões claras. Logo no início, Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É como se dissesse: quer começar a ser sábio de verdade? Comece temendo a Deus. Mas o que isso significa? Temor aqui não quer dizer medo, como de um filme de terror. É respeito profundo, reverência, reconhecimento. É entender que Deus não é um personagem distante, mas alguém que está presente e que sabe o que é melhor para nós. Quando as pessoas temem a Deus, elas escolhem não agir por impulso, por egoísmo ou por vaidade. Elas buscam viver com propósito, com valores e equilíbrio. Ou seja, a sabedoria começa quando reconhecemos que não sabemos tudo e que precisamos de direção. E que essa direção vem de Deus. No versículo 10, Salomão diz: se os pecadores quiserem te atrair, não aceite. Ou seja, se alguém tentar te atrair para fazer o que é errado, diga não. Esse aviso vale para várias situações, como quando um grupo te chama para entrar num esquema fácil, que parece bom demais para ser verdade. Quando te dizem: ninguém vai saber, todo mundo faz, é só dessa vez, ou quando alguém tenta te convencer a mentir para tirar vantagem. A sabedoria está em recusar o que parece bonito por fora, mas que no fundo te leva para um caminho ruim. Versículo 12. Vem conosco, embosquemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Aqui, Salomão está descrevendo uma proposta perigosa. É como se ele estivesse encenando uma conversa feita por pessoas mal intencionadas tentando convencer alguém a se juntar a elas. O discurso dessas pessoas seriam assim hoje em dia. Vamos pegar alguém desprevenido. Vamos destruir essa pessoa por completo. Nós vamos lucrar com isso, vai dar certo. No versículo 12 a fala é ainda mais forte: traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Essa linguagem pode parecer violenta, até exagerada, mas ela tem um propósito: mostrar como o mal pode ser cruel e o quanto más intenções podem levar a extremos. É uma metáfora poderosa, usada por Salomão para mostrar a gravidade desse tipo de caminho. Não é só sobre violência física, é sobre qualquer atitude que destrua o outro em benefício próprio. Versículo 17 e 18. Na verdade, debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, mas estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam suas próprias vidas. Essa passagem faz uma comparação interessante. Um passarinho não cai numa armadilha que ele está vendo ser montada. Mas as pessoas tolas caem. Ou seja, se o erro está claro, por que seguir? Muita gente entra em armadilhas que estavam escancaradas, só porque ignorou os sinais. Tem pessoas que preparam ciladas para outras, acreditando que está sendo esperta,
mas no fim, acaba se dando mal de alguma forma. Subestimam as consequências e, sem perceber, cavam o próprio buraco. É o clássico. O feitiço virou contra o feiticeiro. Versículo 20. Clama em altas vozes a sabedoria pelas ruas, e faz ouvir a sua voz nas praças. Salomão está falando da sabedoria como se fosse uma pessoa altamente acessível, que pode ser encontrada e ouvida nas ruas. Isso quebra a ideia que muitos têm de que sabedoria é uma coisa escondida, reservada só para estudiosos ou religiosos. Aqui, a sabedoria não está trancada em uma biblioteca ou num templo. Ela está gritando no meio da rua, como quem diz: Ei! Você aí, presta atenção. Eu tenho algo importante para te dizer. Ela não sussurra, não fala só com quem está na igreja, não faz discurso escondido. Ela fala alto, em lugares onde as pessoas passam, vivem, compram, trabalham, discutem. Salomão está nos mostrando que a sabedoria está disponível, e ela é acessível, está chamando e quer ser ouvida. Na prática, esse versículo nos ensina que Deus está constantemente tentando nos alcançar com conselhos e direção nas situações mais comuns da vida. Como em um erro que te ensinou algo, em uma leitura que te fez refletir, em um vídeo ou em uma situação difícil. A sabedoria está lá, mas será que você está ouvindo? Versículo 22. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Aqui a sabedoria faz 3 perguntas, como um apelo. Até quando os ingênuos vão amar a ignorância? Até quando os zombadores vão se orgulhar de zombar? Até quando os tolos vão rejeitar o conhecimento? É como se ela dissesse: até quando você vai insistir em não crescer, não ouvir, não aprender? Essas perguntas são para acordar quem está preso numa vida rasa, que evita pensar, ouvir conselhos ou mudar de atitude. É um chamado à maturidade. Versículo 26 e 27. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como redemoinho, sobrevindo-vos angústia e aperto. Nessa passagem, o tom é mais duro. Parece estranho ler me rirei na vossa perdição, mas essa é uma forma simbólica de mostrar que quem rejeita a sabedoria, colhe as consequências. Não é que Deus tenha prazer na dor das pessoas. Mas é como se a sabedoria dissesse: quando as consequências chegarem, não adianta dizer que ninguém avisou. É o famoso, plantou colheu. Versículo 28 ao 30. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Salomão dá um alerta direto. Vai chegar um momento em que, quando tudo desandar, a pessoa vai correr atrás da sabedoria, mas vai ser tarde demais. Depois de ignorar os avisos, os conselhos e todas as chances de aprender, a pessoa finalmente entenderá o erro. Só que nesse ponto, o entendimento vem acompanhado de consequências, e não dá mais para voltar atrás. Seria como se alguém ignorasse os sinais de alerta de um carro, e só tentasse consertá-lo quando o motor fundisse. A sabedoria precisa ser ouvida antes da crise. Versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. O primeiro capítulo de Provérbios termina com uma promessa linda e clara. Quem me ouvir vai viver em paz, em segurança, sem medo do mal. Aqui está a reflexão do autor. Ouvir a sabedoria não te livra de todos os problemas do mundo, mas te dá base, discernimento e equilíbrio para enfrentar qualquer situação com paz. No capítulo 2, Salomão dá menos alertas contra os erros. Aqui ele começa a mostrar os caminhos para alcançar a sabedoria. Versículo 1 e 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Salomão começa com um se, ou seja, isso depende de você. A sabedoria está disponível, mas você precisa querer.
Aceitar as palavras e esconder os mandamentos com você significa guardar os ensinamentos como algo precioso. Ele mostra que sabedoria começa com atenção. Não basta ouvir por ouvir, tem que prestar atenção com o ouvido e com o coração. Ou seja, ouvir com interesse, refletir, querer entender, querer aplicar. Sabe quando você ouve alguém falando algo importante, mas sua mente está em outro lugar? A sabedoria não entra nesse tipo de distração. Você deve inclinar o coração, se envolver de verdade. Versículo 4. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares. Esse é um dos versos mais visuais. Salomão quer dizer: busque a sabedoria como quem busca um tesouro. Agora pense em alguém que perdeu uma carteira com dinheiro e todos os seus documentos. Essa pessoa vai procurar por ela em toda a casa ou caminho que percorreu, não é mesmo? Salomão diz que você deve buscar pela sabedoria da mesma forma, com dedicação total. Pois é essa urgência e prioridade que a sabedoria exige para ser alcançada. Versículo 9. Então entenderás justiça, juízo e equidade, e todas as boas veredas. Você vai passar a entender o que é certo, o que é justo, o que é equilibrado, e vai saber escolher o melhor caminho. Sabe aquelas decisões difíceis que parecem ter mais de uma resposta certa? A sabedoria irá te ajudar a enxergar com clareza onde está o bem, o justo e o que agrada a Deus. Versículo 11. A descrição te guardará, o entendimento te conservará. A descrição aqui é a sabedoria aplicada com cuidado e prudência. É saber agir sem impulsividade, falar com sabedoria, escolher com critério. E Salomão termina dizendo: quando você vive assim, você está protegido. Vai se conservar em pé, firme, lúcido, mesmo quando o mundo estiver confuso. Versículo 12 ao 15. Para te livrar do mau caminho, e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal, e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Salomão mostra para que serve toda aquela sabedoria que ele falou até aqui. E uma das primeiras funções dela é te livrar de más influências. Esses versículos descrevem gente que fala coisas maldosas ou distorcidas. Abandona o que é certo para seguir caminhos tortos. Sente prazer em fazer o mal, ou se diverte vendo outro se dar mal. Vive na enganação, mas sempre com aparência de normalidade. É aquela galera que vive de puxar o tapete dos outros e incentiva você a ser esperto demais, mesmo que isso signifique prejudicar alguém. Faz parecer que o certo é bobo, e o errado é o que dá vantagem. Salomão diz que a sabedoria te protegerá desse tipo de pessoa. Sabe aquele ditado: quem ri por último, ri melhor. Salomão diria: quem ouve a sabedoria, nem precisa rir por último, já vive melhor o tempo todo. Esses 2 capítulos de Provérbios são como uma grande introdução à sabedoria. Eles mostram que ela não é só um conceito bonito, ela é prática, urgente e está disponível para quem quiser ouvir. O capítulo 1 nos alerta sobre o que devemos fugir: más companhias, escolhas impensadas, gente que vive para tirar vantagem dos outros. Já o capítulo 2 nos ensina como buscar a sabedoria de verdade, com o coração, com atenção, com intensidade. E deixa claro que quando a gente anda com sabedoria, a vida ganha proteção, direção e propósito. No próximo vídeo, veremos conselhos ainda mais práticos, inclusive um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal. Tem conteúdo toda semana. Aproveita e me conta nos comentários. O que mais te marcou nesses 2 capítulos? Não esqueça de deixar o like e sugestões. Estou lendo tudo. Até o próximo vídeo.